Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano. Um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil condena a intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela. Na primeira reportagem especial sobre conquistas do governo Lula, você vai acompanhar as ações e recordes atingidos pela saúde pública. Programa Escolas Conectadas chega a quase 70% da meta prevista em instituições públicas do país. E as ações do governo Lula no combate e enfraquecimento financeiro das organizações criminosas. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro, e o Jornal PT Brasil começa agora. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat no canal 1313 e também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Aproveite e já deixe o seu comentário aqui, participe com a gente. O seu comentário aqui no chat do YouTube é muito importante. A gente abre essa edição contando que em discurso no Conselho de Segurança da ONU, nessa segunda-feira, o Brasil condenou o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. O embaixador brasileiro Sérgio Danesi afirmou que, abre aspas, não é possível aceitar o argumento de que os fins justificariam os meios na intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela, fecha aspas. Assim como o Brasil sustentou em reiteradas oportunidades, as normas que regem a convivência entre os Estados são obrigatórias e universais. Não admitem exceções baseadas em interesses ou projetos ideológicos, geopolíticos, políticos, econômicos ou de qualquer outra índole. Não admitem que a exploração de recursos naturais ou econômicos justifiquem o uso da força ou o câmbio ilegal, a mudança ilegal de um governo. Um mundo
multipolar no século XXI, que promova a paz e a prosperidade, não se confunde com áreas de influência. Não podemos aceitar o argumento de que o fim justifique os meios. Isso carece de legitimidade e abre a possibilidade de outorgar aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é correto, o que é incorreto, inclusive de ignorar as soberanias nacionais, impondo as decisões que devem adotar os mais fracos. A América Latina e o Caribe são feitos da paz uma eleição, uma escolha consciente, duradoura e irreversível. O recurso à força na nossa região evoca capítulos da história que acreditávamos ter superado e põe em risco o esforço coletivo para preservar a região como uma zona de paz e cooperação livre de conflitos armados e respeito ao direito internacional. As intervenções armadas do passado tiveram consequências profundamente negativas e duradouras. Ao contrário da liberdade e da democracia, as intervenções produziram regimes autoritários e graves violações dos direitos humanos, deixando como saldo lamentável milhões de mortos, presos políticos torturados e pessoas desaparecidas, cujos familiares ainda hoje buscam seus entes queridos, além de justiça e reparação. Pela primeira vez na América do Sul, aconteceu um fato profundamente alarmante, uma agressão armada externa com o deslocamento de tropas e bombardeios em um país vizinho ao Brasil, com que compartilhamos mais de 2.000 quilômetros de fronteira. Senhor presidente, a América do Sul é uma zona de paz. Sustentamos a paz e defendemos a não intervenção no nosso entorno. O Brasil não crê que a solução para a situação da Venezuela passe pela criação de protetorados dentro do país, e sim por soluções que respeitem a autodeterminação do povo venezuelano de acordo com a sua Constituição. A gente viu aí, acompanhou a fala, né, do embaixador brasileiro na ONU, no Conselho de Segurança, e esse já havia sido o posicionamento do presidente Lula, né? O presidente Lula já havia se manifestado, então, contrário a essa intervenção americana, principalmente essa intervenção armada. O presidente Lula sempre defendeu o diálogo, a gente mostrou isso aqui ontem, a manifestação do presidente, do governo do Brasil, de ministros, né? E agora a gente viu, então, diante da reunião aí do Conselho da ONU, de Segurança da ONU, o então embaixador brasileiro se posicionando, né, posicionando o Brasil diante desses acontecimentos. A gente segue acompanhando os desdobramentos disso, lembrando que nessa intervenção americana, né, além dos bombardeios, enfim, houve então a retirada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, a primeira-dama, e foram levados para os Estados Unidos, onde o presidente tirado do poder, né, Nicolás Maduro, deverá então ser julgado diante das leis americanas. A gente diz aqui que a Corte Americana vai julgar então diante das leis americanas, já que os Estados Unidos não reconhece a jurisdição do Tribunal de Haia, que é o tribunal internacional, né, que julga crimes contra a humanidade. Então, os Estados Unidos não reconhece o Tribunal de Haia e, por isso, será julgado diante das leis americanas. A gente segue acompanhando os desdobramentos de toda essa situação. E na manhã dessa próxima quinta, dia 8 de janeiro, o presidente Lula participa de uma cerimônia que marca os 3 anos da tentativa de golpe de Estado e destruição da sede dos 3 poderes. Também foram convidados representantes da sociedade civil e autoridades. O evento tem a intenção de que a sociedade brasileira não se esqueça dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O presidente deve anunciar a decisão sobre a redução de penas dos condenados pela trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais, o chamado PL da dosimetria. Lembrando que o presidente Lula tem, então, o poder de veto depois da aprovação no Congresso Nacional desse PL da dosimetria. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o PT e outros partidos políticos do campo democrático popular, centrais sindicais e movimentos sociais também estão convocando a sociedade
a participar de atos em repúdio à violência e à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Na última reunião ministerial do ano, em dezembro, o presidente relembrou a gravidade da tentativa de ruptura institucional, inclusive com planos de assassinatos dele próprio, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E agora a gente muda de assunto porque um ano de conquistas para a saúde pública. Em 2025, o SUS bateu recordes e levou mais consultas, cirurgias, atendimento à distância e medicamentos gratuitos para milhões de brasileiros. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens especiais sobre os programas do governo Lula que fizeram a diferença no dia a dia da população. Do atendimento básico às cirurgias mais complexas, 2025 foi um ano que entrou para a história da saúde no governo Lula. O avanço é resultado de um conjunto de programas retomados e ampliados nos últimos anos, com investimento na rede pública, parceria com estados e municípios e reforço no atendimento especializado. A estratégia foi clara: acelerar diagnósticos, destravar cirurgias represadas e garantir continuidade no tratamento dos pacientes. O programa Agora Tem Especialistas foi um dos pilares desse avanço. Criado para enfrentar a longa espera por consultas e cirurgias, ele integrou mutirões, ampliação de horários nos hospitais e uso da telemedicina. Em 2025, o resultado foi um recorde histórico. Mais de 14 milhões e meio de cirurgias eletivas realizadas pelo SUS, um aumento de 37% em relação a 2022. Todos os estados do nosso país tiveram pelo menos algum hospital universitário federal, algum hospital filantrópico da Santa Casa participando ativamente. Foram vários tipos de cirurgia, né? Já tinha existido em outros anos no SUS, por exemplo, um mutirão de catarata, de um tipo de cirurgia só. A gente já vem fazendo nesse ano, pelo Agora Tem Especialista, a gente tinha feito 2 mutirões com os hospitais universitários federais, que são ligados ao Ministério da Educação, na parceria com a IBSE. E agora, nesse terceiro, as Santas Casas também entraram. Então, teve um volume muito maior. Quando a gente pega tudo que teve de tipo de atendimento, foram mais de 100 mil atendimentos. Cerca de 60 mil entre cirurgias e exames complexos que têm que ser feitos dentro do espaço hospitalar. Então, foi uma grande mobilização. E não é só uma ação pontual, Karine. A gente está fazendo 3 grandes mutirões nacionais por ano, mas ao longo de todo o ano, nós criamos, pelo Agora Tem Especialistas, uma tabela, um valor diferente. A tabela do Agora Tem Especialista chega a ser 2, 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS. Isso estimula os estados, municípios e hospitais filantrópicos a fazer, se organizar, a contratar as equipes para fazer essas cirurgias, né? E além disso, tem uma novidade do Agora Tem Especialistas, que são hospitais privados de plano de saúde que não atendiam pelo SUS. Eles podem trocar suas dívidas ou reduzir pagamento de impostos se eles fizerem mais cirurgias, mais exames, abrir as portas para o SUS. Então tem muita gente que está esperando ali, Karine, na fila há bastante tempo. A Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal ligar, marcando, venha para fazer uma cirurgia no hospital privado que não atendia para o SUS, não se assuste. Isso é o programa Agora Tem Especialistas. E os números também se traduzem em histórias de vida. Andenise Melo, de 60 anos, foi uma das pessoas beneficiadas pelo programa. Por 4 anos, ela conviveu com dores intensas provocadas pelo desgaste da articulação do fêmur da perna esquerda. A dor era tanta que Andenise deixou de sair de casa e já não conseguia dormir à noite. O atendimento no hospital foi excelente. Eu tive um dia de rainha, de princesa, que muitos queriam ter, né? Mas foi para mim que Jesus mandou nesse dia de rainha e de princesa. Então eu tive um dia de rainha, de princesa, muitos médicos, e foi excelente, eu não tenho o que falar, não tenho o que queixar, porque foi muito lindo, fui bem tratada e bem recebida pela equipe toda.
A atenção à saúde da visão também ganhou força. Em 2025, o SUS realizou mais de 1.200.000 cirurgias oftalmológicas, devolvendo qualidade de vida a milhares de pacientes. Na prevenção, o número de mamografias bilaterais para rastreamento ultrapassou os 3 milhões, ampliando o diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui no DF a gente teve uma experiência muito positiva com as carretas do programa Agora Tem Especialistas. A primeira edição dela ficou na Ceilândia, que foi muito importante, porque garantiu um atendimento para a saúde da mulher, de mulheres poderem fazer uma mamografia, biópsia para o diagnóstico do câncer, ultrassom, que estavam esperando há muito tempo para fazer esse exame, exames do câncer do colo de útero, procedimentos como colposcopia também para o câncer de colo de útero. Muitas mulheres estavam esperando há muito tempo. Você coloca uma estrutura móvel, ficou lá 30 dias, atendeu centenas de mulheres aqui na Ceilândia, garante o atendimento mais rápido para a população e com isso reduzindo o tempo de espera. Então a gente precisa de fato, com esforço com os estados e municípios, investir cada vez melhor os recursos que tem e criar novas tecnologias como essas. A tecnologia também ajudou a encurtar distâncias. Foram mais de 6 milhões de teleatendimentos realizados em 2.900 municípios. Consultas, acompanhamentos e orientações médicas que evitaram deslocamentos e garantiram acesso à saúde, especialmente em áreas mais afastadas dos grandes centros. Outra mudança que impactou diretamente o bolso do brasileiro foi a ampliação do Farmácia Popular. Em 2025, todos os medicamentos do programa passaram a ser 100% gratuitos. A medida fez com que o número de pacientes atendidos chegasse a 27 milhões de pessoas, um crescimento de 30% em relação a 2022. Pois é, os resultados de 2025 mostram um sistema público de saúde mais presente, mais acessível e mais próximo da população, uma promessa cumprida do governo Lula. Amanhã, a gente mostra os resultados concretos do Ministério da Educação. Tá, então, nessa primeira reportagem da série, você acompanhou os resultados na área da saúde, uma área tão importante, né? E agora, amanhã, então, você vai acompanhar os avanços e as conquistas na área da educação. E no próximo bloco, a gente fala sobre as ações do governo Lula no combate ao crime organizado também. O Jornal PT Brasil volta já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta ao vivo aqui no Jornal PT Brasil e o governo Lula trata como prioridade o combate ao crime organizado e a asfixia financeira das facções criminosas dentro da política de segurança pública. Em 2025, a Polícia Federal apreendeu mais de 9,6 bilhões de reais em dinheiro, bens e ativos ligados a esses crimes, aumento de 64% em relação ao ano anterior e crescimento de 80% desde 2022. Desde 2023, o primeiro ano do governo Lula, mais de 20 bilhões em bens e valores foram retirados de criminosos. Já a Polícia Rodoviária Federal intensificou a atuação na repressão ao tráfico de drogas, armas e contrabando nas rodovias federais e na região de fronteira, marcando de janeiro a novembro, 31 mil registros de ocorrências. A PF e a PRF
são centrais no combate ao crime organizado. Em 2025, o valor apreendido pela Polícia Federal inclui dinheiro em espécie, imóveis, embarcações, aeronaves, criptoativos e ouro, além de valores em contas bancárias bloqueadas. Os resultados indicam a intensificação na estratégia de descapitalização das facções. Para dar sequência ao combate ao crime organizado, em dezembro o governo Lula ampliou os recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. Os repasses ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Nacional de Penitenciária cresceram 39% e saltaram de 2,4 bilhões em 2022 para 3,3 bilhões em 2025. O fundo recebeu em 2025 2,4 bilhões, 21% a mais do que em 2022, quando teve 2 bilhões, aumento de 436 milhões. Já o FUNPEN recebeu em 2025 897 milhões, 122% a mais do que em 2022, quando teve 403 milhões, aumento de 494 milhões. Os recursos fortalecem a capacidade operacional das 27 unidades da federação, ampliam investimentos em equipamentos e logística e garantem maior eficiência em operações integradas. A gente lembra aqui também de outros 2 projetos do governo Lula que são importantes, né, e que estão sendo discutidos há algum tempo, que é o PL antifacção e também a PEC de segurança pública, que vai intensificar e trazer um maior combate, um combate ainda maior, né, com essas organizações, contra essas organizações criminosas, né, para justamente sufocar a parte de cima, que é a parte que financia essas organizações, né? Agora a gente muda de assunto para falar que o programa Escolas Conectadas chegou a 68,4% das instituições públicas de ensino previstas, aproximando o país da meta de universalizar o acesso à internet nas escolas. Ao todo, mais de 94 mil dos 138 mil colégios públicos do Brasil já contam com conectividade por meio da iniciativa desenvolvida em parceria entre os Ministérios das Comunicações e da Educação. Só no ano passado, 22 mil escolas passaram a ter acesso à internet graças às políticas coordenadas pelo Ministério das Comunicações, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e a entidade administradora da conectividade de escolas, consolidando o avanço da inclusão digital na educação básica. O objetivo do Escolas Conectadas é garantir infraestrutura de conectividade nas unidades de ensino, criando condições para o uso pedagógico das tecnologias digitais, a formação de professores e o acesso dos estudantes a conteúdos educacionais e plataformas de aprendizagem. O investimento total previsto para o programa é de quase 9 bilhões de reais, sendo 6 bilhões e meio do novo PAC. Desde o lançamento, em setembro de 2023, mais de 3 bilhões já foram aplicados em escolas estaduais e municipais de todas as regiões do país. Entre os estados com maior percentual de escolas conectadas estão o Paraná, com 83,6%, seguido por Piauí, com 81,4%, e Goiás, com 81,3%. Em dezembro de 2025, MEC e Ministério das Comunicações, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, lançaram a segunda seleção pública de projetos do programa BNDES-FUST Escolas Conectadas. A iniciativa disponibiliza 53 milhões em recursos não reembolsáveis do FUST para conectar mais de 1.200 escolas públicas das regiões Norte e Nordeste, ampliando o acesso à conectividade significativa para cerca de 410 mil estudantes. E o PT protocolou uma ação judicial por danos morais contra o deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O parlamentar utilizou as redes sociais para publicar um vídeo que associa falsamente a legenda e o presidente Lula ao narcotráfico internacional, distorcendo fatos recentes da política externa e divulgando conteúdo inverídico. Na ação, o PT destaca que o conteúdo dissemina uma narrativa sabidamente falsa e difamatória, sem qualquer lastro fático ou jurídico.
por ter sido veiculada em perfil com mais de 1,4 milhão de seguidores em pleno período pré-eleitoral, a desinformação polui o debate público e incentiva o discurso de ódio. O partido ainda ressalta que essa não é uma atitude isolada, mas parte de uma estratégia orquestrada por adversários políticos, em especial da extrema-direita. O texto da ação lembra que acusações semelhantes já foram enfrentadas e desmentidas pela Justiça Eleitoral, inclusive durante as eleições de 2022, com decisões que determinaram a remoção imediata de conteúdos que tentavam ligar o PT a organizações criminosas. E agora nós vamos falar sobre o ID Jovem, pessoas entre 15 e 29 anos que pertencem a famílias com renda de até 2 salários mínimos têm direito a viajar pelo Brasil sem pagar passagem e ainda ter descontos em atividades culturais por meio do programa. O ID Jovem é garantido por lei e integrado ao Estatuto da Juventude. Para ter acesso, o jovem precisa estar inscrito no CAD Único com os dados atualizados nos últimos 24 meses. Após a inscrição, basta entrar no site idjovem.juventude.gov.br ou no aplicativo do ID Jovem e formar os dados pessoais e gerar o documento digital. O cartão dá direito às 2 passagens interestaduais gratuitas e outras 2 com 50% de desconto, além de meia entradas em eventos como shows, cinema e teatro. O documento é válido por 180 dias e pode ser renovado enquanto o jovem continuar dentro dos critérios do programa. O Café PT de amanhã recebe o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor da primeira proposta apresentada na Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1. O bate-papo vai falar sobre os avanços recentes no Congresso, a tramitação no Senado e os impactos da redução na jornada na vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Não perca, é amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na TV PT. E o Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, no mesmo horário. Continue com a gente e até lá. Tchau! A arte e a cultura existem para dar novos sentidos à vida e caminham juntas com a educação. Hoje vamos fazer uma retrospectiva cultural do nosso programa em 2025. E quem vai nos guiar nesse passeio é a repórter Eugênia Santana. Em 2025, nós visitamos museus, teatros e centros culturais. Conversamos com gente que produz arte e cultura, erudita e popular. Isso para nós também é educação. O cinema brasileiro, num ano muito premiado internacionalmente, esteve presente em nosso programa através de filmes como Ainda Estou Aqui. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E O Último Azul. O que está acontecendo aqui? Senhora Tereza, dona da casa? Aham. É uma homenagem do governo. Homenagem? É, por conta da sua idade. Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha? Deixe ninguém travar seu caminho, não. E o aplaudido documentário sobre a vida do educador Paulo Freire não poderia faltar em nossa programação. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação. Qual é o seu sonho? Qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa? O teatro também marcou presença, seja com peças sobre o ambiente escolar, como Belmira. Meu primeiro dia de aula aqui nessa escola, eu lembro como se fosse hoje. Ela estava sentada na sala dos professores, sozinha. Aí ela me olhou, sorriu e falou assim: "Bem-vinda, eu sou a Belmira." Seja com a adaptação de sucessos literários como Torturado. Água negra, gira imensa, tô aqui pra lhe girar. Ou o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, que virou um musical.
É assim que me chamam. Casmurro. É isso que eu sou. Casmurro. Saudoso e vazio. Casmurro. Foi isso que a história deixou. Foi ela quem fez eu ser desse jeito. Foi ela quem me fez feliz. Alagou bem no fundo do peito. Explica direito. Questões sociais também estiveram nos palcos, como na peça Macacos, que abordou o racismo. O monólogo é o relato de um homem negro em busca de ressignificar o substantivo que dá nome à obra. Uma verdadeira aula de história, que convida o público a encarar a história do país sob a perspectiva das violências coloniais e dos preconceitos que atravessam o cotidiano até hoje. Historiadores dizem que o povo brasileiro é um dos poucos povos que não vão gritar a sua república no dia dela para comemorar. O sonho americano sobre a ditadura militar. A Beatriz, que é a personagem que eu interpreto, ela é uma jovem de classe média baixa e ela tem um sonho de ir para os Estados Unidos. Esse é o grande sonho da vida dela. E em algum momento, ela que mora com a mãe, recebe uma visita do primo. E o primo tá acabando de sair de uma ação guerrilheira que não deu certo. Ou Pirajussara, Vozes da Margem, que enfocou a vida na periferia. A montagem é do coletivo teatral Bando Trapos e nasceu a partir de histórias de moradores das regiões do Campo Limpo e Taboão da Serra. No palco, vozes reais ganham corpo e poesia, conduzidas pela personagem Pirajussara, uma espécie de mulher-rio que personifica a força e o ponto de vista da natureza, lançando a pergunta central da peça: e se os rios urbanos pudessem falar? Sou a mulher que pariu o mundo. Eu sou água que molha a sua terra. Estes temas, tão presentes no cotidiano da nossa escola pública, também tiveram destaques em exposições, performances e intervenções culturais. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto mostrou como a arte pode dialogar com a escola e inspirar novas formas de ensinar e aprender. Visitamos a exposição Favela é Giro, no Museu das Favelas. Essa exposição ela nasce do compromisso que o Museu das Favelas tem em democratizar o acesso à arte. Então, a gente pensou numa itinerância para que a arte pudesse alcançar outros lugares. E não só, quando a gente fala de favelas, a gente não fala somente das favelas de São Paulo. É um Museu das Favelas do Brasil. E aí, quando a gente fala de favela, a gente fala de quilombo, de aldeia, de palafita, enfim, territórios indígenas, periferias urbanas ou não. A ocupação Ailton Krenak, no Itaú Cultural. É uma pessoa muito importante para o movimento indígena e chamou muita atenção uma produção que provavelmente é muito pouco conhecida, que é a produção de artes visuais dele. Então a gente vai ter aqui no espaço diversos quadros que ele pintou, muitas obras dele. O mergulho na pesquisa possibilitou isso, né? Da gente trazer cadernos dele de anotação, entender como que é essa produção de escrita dele. E a exposição Ainda Não É o Fim do Mundo, que refletiu sobre as questões ambientais. O tema é muito importante, né? O Paço das Artes não poderia deixar de falar sobre essa urgência climática e a gente procurou um olhar particular, apesar de 18 artistas, né? Cada um com a sua particularidade justamente, mas trazer um clima de que o mundo pode estar acabando, mas não vai acabar. Então, uma certa esperança através da arte e dessa recuperação dos saberes tradicionais e vernaculares. Assuntos educativos sempre estiveram em nossa pauta. Exposições pedagógicas como Epidemias no Museu da Anatomia Humana, a exposição Nosso Corpo, Nosso Mundo, no Museu Catavento. O Museu da Língua Portuguesa, com Fala, Falar, Falares. E a ocupação Ana May Barbosa, sobre arte e educação. May Barbosa é uma educadora brasileira que tem trabalhado com educação desde o começo dos anos 50 e que dentro desse grande campo da educação tem se dedicado especialmente à arte. Ela é uma das nossas principais referências, teóricas, práticas do trabalho pedagógico, isso que a gente chama de arte-educação. Arte, aliás, não faltou por aqui. Visitamos a Bienal de São Paulo,
O tema deste ano é Nem Todo Viandante Anda Estradas, da humanidade como prática, um verso da escritora brasileira Conceição Evaristo. Os curadores compararam a Bienal a um estuário, um ponto de encontro de várias realidades. O estuário é uma metáfora que a gente pegou, se apropriou para pensar o que a gente queria que essa exposição fosse, o que a gente queria como essa exposição se parecesse. Conhecemos a arte pop brasileira dos anos 60 e 70 na Pinacoteca. E essas visitas aqui a essa exposição em particular, elas são combinadas com uma prática de ateliê depois da visita. Então, depois que o grupo de estudantes visita a exposição, a gente vai até o ateliê e faz alguma oficina de experimentação plástica que se relaciona com essa mostra. E a poderosa arte afro-brasileira na instalação Onairim, Caminho de Ferro, no Sesc Belenzinho. Onairim quer dizer estritamente Caminho de Ferro em Iorubá. Então, por isso que esse é o título da exposição. Essa exposição ela é toda permeada por caminhos de ferro, uma grande homenagem a Ogum, a essa divindade dos ferros, dos caminhos, das tecnologias. A exposição está permeada por mulheres, por divindades femininas, por figuras femininas ancestrais, africanas e de muita força. E a cultura popular paulista de raiz teve o merecido destaque na entrega do prêmio Inesita Barroso na Assembleia Legislativa. Eu sempre fui o defensor dessa música caipira raiz, assim. Acho muito importante que tenha esse prêmio, que a Inesita foi uma das maiores divulgadoras da música caipira, da cultura caipira. Foram 19 premiados de todas as regiões do estado. Orquestras caipiras, grupos de dança, violeiros e cantores de várias gerações, como o veterano Milionário, da dupla Milionário e José Rico. Queria agradecer, acolher cada um e cada uma de vocês que produzem música popular, raiz, aqui no estado de São Paulo e, por que não dizer, para todo o Brasil. Foi um ano movimentado e cheio de boas opções de cultura, arte e lazer. Todas essas reportagens podem ser vistas na íntegra, na seção de vídeos do portal da APUESP. Boas festas e muita paz nesse fim de ano. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.